O assunto de hoje é o transporte intermunicipal e interestadual de ônibus, porque a Justiça, por liminar, mandou abrir licitação do serviço, mais de 2.000 linhas, divididas em 54 lotes, em lugar das 253 operadoras atuais. Desde 2008, as empresas de ônibus vinham operando com licenças provisórias. Leilões vão decidir concessões com prazo de 15 anos. Os ônibus terão que ter GPS para serem fiscalizados quanto a atrasos, tela para mostrar ao passageiro a velocidade e a idade média da frota de cada empresa terá que ser de 5 anos, com um máximo de 10 anos de uso do ônibus. Haveria com isso mudança no preço das passagens? Poderiam as empresas de ônibus ter renda suficiente para manter a renovação da frota? E o governo faria sua parte, entregando boas estradas? Essas e outras questões vão ser respondidas agora pelos nossos convidados, o professor Joaquim Aragão, da Universidade de Brasília, especialista em transportes, e o advogado Josimar Moreira, um especialista no direito regulatório e transporte. Professor, por que é tão complicado regulamentar esse setor? Primeiro, a gente não pode esquecer que se trata de uma geografia extremamente complexa, né? É um país de 8,5 milhões de habitantes. De quilômetros quadrados? De quilômetros quadrados, desculpe, né? E com diversidades de situações regionais diferentes, né? Nós temos um centro-sul mais denso, nós temos um nordeste mais denso, temos regiões menos densas. Então, você realmente encontrar um modelo regulatório que combine essas diferentes situações, né? E fazer com que realmente haja um mercado que corresponda às necessidades, né? Isso não é uma tarefa fácil. Até pode-se perguntar até que ponto um modelo regulatório que seja extremamente determinista, né, de definir essas são as linhas, esses não são horários, corresponde, digamos, ao fato que nosso território ele está se desenvolvendo de uma forma muito dinâmica. Então, ele está mudando, né? As fronteiras, né, de desenvolvimento, elas estão se movendo para o norte. Então, nós estamos realmente, cada 5 anos, pode dizer que o Brasil está mudando sua geografia. E uma licitação que seja para durar 15 anos, ela corre o risco de se tornar obsoleta no caminho. Ela tende realmente a ter umas flexibilidades, né, para que não apenas as operadoras atuais, mas até eventuais novos operadoras possam realmente alimentar o mercado, porque o que vai realmente, digamos, definir, né, a situação financeira dessas empresas não é tanto, digamos, a estrada, que tem de ser boa, etc. e tal, é sobretudo se o mercado responde ou não responde à oferta que vai ser oferecida. Eu gostaria de saber do doutor Josimar, por que é preciso uma liminar da Justiça para impor uma coisa dessa? Nós temos aí a primeira regulamentação em 71, mas já existia o transporte. Então, aonde tem o passageiro, o empresário vinha alocando recurso, a jardineira, a carroça, comboio, o ônibus, até que chegasse ao ponto que hoje está. Então, licitar em 10 anos, a ANTT, que foi criada em 2001, não conseguiu um projeto, um modelo que fosse viável. Agora, a ação judicial, que na verdade ela tem um pano de fundo diferente da licitação em si, porque ela atacou inicialmente o trem de alta velocidade, que está para ser implantado entre Campinas e Rio de Janeiro, mas a intenção do Ministério Público era o quê? Era de evitar que licitasse o trem antes de licitar o transporte rodoviário de passageiros. É saudável, é legal a licitação. Agora, dentro de padrões que atendam minimamente ao usuário, que é quem necessita do transporte. O senhor acha que essa licitação, como está sendo proposta, não atende ao usuário? Já os modelos de editais que estão aí propostos, a modelagem, de maneira alguma, sem medo de errar, ela não vai trazer o mínimo que hoje se encontra no transporte. Quer dizer, vai piorar a situação? Vai piorar a situação. Bom, eu vejo, por exemplo, que vão reduzir a frota, que é de quase 13 mil ônibus, para 8.100 e poucos ônibus. Isso não é... É um dos pontos que a gente entende que seja de uma necessidade de mudança. Porque... Se a gente puser 45 passageiros por ônibus,
a gente tem uma queda de, sei lá, quase 600 mil de capacidade total. De oferta de transporte. Não tendo ônibus parado na garagem nem na reserva. Para 360 mil por É verdade. E o investidor, o empresário, ele não teria em sua garagem um ônibus parado à toa, sem a utilização, sem botar para rodar. Ele tem um capital hoje, um ônibus em média custa R$750 mil. Para ter aí 60% da frota parada, ele não seria inconsequente nem tão imprudente com o seu próprio capital para fazer isso. Então, o motivo existe para que hoje se tenha como frota 13 mil ônibus e não 8.600, que é um número cabalístico que a agência tem demonstrado que ser o número para o transporte em si. Professor, a gente vê aí que o maior movimento está ali. Rio-São Paulo, em primeiro lugar, depois Belo Horizonte-São Paulo, Belo Horizonte-Rio, São Paulo-Curitiba, também tem Brasília-Goiânia. Essas linhas, esses trechos deveriam ter um tratamento diferenciado, como o senhor explicou na sua primeira resposta? Bom, a gente tem acompanhado tanto o processo regulatório dessa montagem, essa difícil montagem, porque houve uma negociação extremamente dura, né, entre as operadoras, né, que querem manter, de certa forma, um certo padrão de domínio de mercado regional, também a NTT tentando desenvolver. Então, realmente, posso dizer que o modelo que surge daí, ele vem de um embate a longas datas, né? A gente tem desenvolvido, né, com uma rede de pesquisa, né, que abrange pesquisadores da Universidade Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, e a UNB e várias outras universidades latino-americanas, toda uma discussão sobre modelos regulatórios para transporte urbano, para transporte interregional. E a gente defende que, diferentemente do transporte urbano, né, que sim, o transporte urbano ele precisa uma regulação, um planejamento, né, porque você tem uma massa muito grande de movimentos para tudo que é lado. O transporte interurbano ele tem uma natureza econômica e geográfica diferente. Ele tem aquilo que os economistas chamam de contestabilidade. Ou seja, você não precisa, digamos, de grandes monopólios, grandes lotes de linhas para você ter um bom serviço. É um serviço que poderia funcionar melhor, talvez no regime que hoje a gente tem no transporte aéreo, que é juridicamente possível, que é, digamos, a autorização em vez da permissão e concessão. Porque experiências internacionais têm mostrado que no transporte interurbano, uma certa desregulamentação, né, claro, controlada, vigiada, para que a qualidade de serviço seja preservada, para que os interesses dos usuários sejam preservados, um regime mais livre teria muito mais, digamos, chance de sucesso, não apenas em termos da qualidade do serviço, mas até, digamos, até de sucesso no mercado. Doutor Josimar, a gente sabe que Brasília-Rio, o avião transporta mais que o ônibus. Tem que haver uma certa isonomia entre esses dois modais? Tem, porque o passageiro é um ser humano igual, né? Só que o aéreo, em tese, é o passageiro mais abastado, o rodoviário não. Mas isso não acontece na prática. Vou te dar um exemplo, hoje o transporte aéreo não é tributado no ICMS, que é um tributo dos estados, mas é o rodoviário. O rodoviário é obrigado a dar passagem gratuitas também. Dá passagem gratuita ao idoso carente, ao deficiente físico carente. Isso ultrapassa a cifra de 1 milhão de passagens. E é tão interestadual contra um avião, contra o avião. E a lei, o Estatuto do Idoso, quando trouxe lá, por exemplo, o benefício da gratuidade, ele fala em transporte interestadual, não diz o modal. Mas só foi regulamentado contra o rodoviário. O aéreo ficou de fora, não se sabe por quê. Para te dar um exemplo dessas diferenças de aplicação de normas, se nós tirássemos hoje do transporte interestadual por ônibus a carga tributária só do ICMS, teríamos aí, em média, 17% de redução do preço da passagem. Quem viaja de avião não paga ICMS. Isso não tiraria dinheiro dos estados? Não tiraria. Existe uma ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, já com 3 votos favoráveis, para ser dado continuidade à votação, onde ela busca a isonomia junto com o transporte aéreo. O peso da receita dos estados, já em pesquisas realizadas,
é menos do que 0,5%. Pois é, há uma exigência, professor, de renovação da frota. A frota tem que ser, de um modo geral, nova ou semi-nova, digamos assim, 5 anos em média. Agora, para investir na renovação, o doutor Josimar disse que um ônibus custa aí 700 mil, 750 mil. Precisa de ter um certo rendimento, né? Bom, é importante, quer dizer, uma regulação, ela deve realmente ser extremamente objetiva ao que se quer, né? O que se quer é um carro limpo, o que quer um carro seguro, que tem o mínimo de, digamos, de certas conveniências, ok? Se diga, olha, o veículo tem de ser esse, né? A gente tem conversado muito, né? Digamos, o poder público, ele de certa forma, ele quer garantir a qualidade, né? Mas ao garantir a qualidade, ele não deveria, digamos, se intrometer em questões que não fosse, digamos, afeto realmente a finalidade, né? É como se, digamos, é como se o maître, né, lá do restaurante que está servindo, começasse a entrar na cozinha e determinar, por exemplo, as marcas das panelas, né? Enquanto que o cozinheiro, ele já sabe. Então, ou seja, então é importante dar uma certa, quer dizer, objetividade ao que realmente a regulação quer e o que ele não precisa se meter. Eu conheci, assim, operadores do Japão que eles estavam sendo forçados a renovar a frota, mas por uma questão de mudança da norma ambiental, né? Mas eles mostraram, olha, se não fosse essa norma, aí, olha os nossos veículos como eles estão. Realmente a manutenção perfeita, né? O veículo, claro, não tinha, digamos, um desenho, né, atualizado, contemporâneo, mas se você fosse lá, é um ônibus em perfeitas condições, né? Inclusive, eu fiz até uma pergunta que ele chateou a eles, né? Eu perguntei, né, até acostumado a ver os ônibus parados na nossa cidade, né, qual é mais ou menos a taxa aí de quebra dos ônibus aí. Eles ficaram ofendidos. Não existe porque isso. Isso não existe, não admite o ônibus quebrar no meio da rua, né? Então, o recado é esse. O governo ele tem de ser extremamente objetivo naqueles aspectos, né, que ele precisa regulamentar. E, digamos, não exagerar demais em definições que não são relacionadas diretamente com o objetivo central da qualidade de serviço. Vamos falar agora no passageiro, doutor Josimar. O que fazer para o passageiro que prefira o transporte terrestre, deixar o carro na garagem e viajar de ônibus? Mas a resposta depois dos nossos comerciais, a gente já volta.